Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os bastidores da espiritualidade. Nós vivemos hoje num mundo atribulado, com muita ansiedade, muita preocupação, muita insegurança. Mas e a espiritualidade? Com tudo isso que está acontecendo, o que Jesus está fazendo? O que os nossos protetores estão fazendo? Será que ele não consegue enxergar que eu tenho tanto problema? Eu tenho feito tantas orações para Deus, para Jesus. Estou fazendo novena, trezena, tudo que é ena, e parece que a minha vida não consegue andar. Será que a espiritualidade está com tantas preocupações que não consegue enxergar a gente nesse tumulto que está vivendo o planeta? Esse excesso de criminalidade, pessoas que imoralidade, parece que todo mundo pode fazer tudo. A gente está indo na contramão até da orientação de Jesus, daquilo que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, todo o seu esforço de encarnar um espírito de 15ª grandeza. Fez um esforço danado para encarnar, para poder nos deixar um caminho para a gente poder nos libertar. Quando ele esteve conosco aqui, ele falava em liberdade. Nós entendemos errado. Achávamos que ele viria dos céus com uma falange, com um exército de anjos e nos libertaria. Libertaria do Egito, nos libertaria dos romanos. E até hoje a gente quer essa liberdade, busca essa liberdade, só que agora os nossos algozes são outros. Mas quando Jesus esteve conosco aqui falando que nos libertaria, que nos daria liberdade, ou o caminho da liberdade, ele quis dizer que nos libertaria de nós mesmos. De nós mesmos. Porque o nosso maior algoz, o nosso maior juiz somos nós mesmos. Por que nós somos os nossos algozes? Porque nós sabemos hoje, passado mais de 2000 anos, onde ele deixou um legado, deixou o Consolador prometido, deixou o seu evangelho não só na doutrina dos espíritos, mas deixou também na Igreja Católica, nos protestantes, nos evangélicos, até mesmo na Umbanda, no Candomblé, uma gama de religiões, porque religiões na realidade são rampas que nos levam ao processo evolutivo. Alguns falam que são degraus, eu digo que são rampas, porque se fosse degrau seria fácil, é só galgar um por um. A rampa, ela é quase nada íngreme e é longa. Então a gente pode nessa rampa, se eu não tiver força suficiente para me erguer e colocar o pé no primeiro degrau, a rampa eu consigo devagarinho, né, me arrastando por ela. Até essa oportunidade Deus deu para a gente, Jesus nos dá, deixando a cada um segundo o seu próprio trajeto, a sua própria decisão. Mas nós nunca ficamos parados, nunca, nunca. Não existe a estagnação dos espíritos. Estamos sempre andando, nem que seja um pouquinho imperceptível aos olhos daqueles que aguardam, de alguma maneira, ansiosamente, que a gente demonstre o processo evolutivo. Mas nós evoluímos bem devagarinho. E a espiritualidade está atenta com relação a isso. Jesus está atento com relação a isso. E o que está acontecendo hoje no planeta é justamente isso. Cada um de nós que aqui estamos, os quase 8 bilhões de espíritos encarnados, quase todos eles, ou todos eles, uns foram convocados, outros foram convidados, e alguns e muitos de nós nos colocamos à disposição para encarnar para duas coisas importantes. Um propósito, um único propósito, que é nós mesmos. Eu não me canso de falar para mim, e automaticamente passar para as pessoas, que a pessoa mais importante no universo para o Newton Júnior é o Newton Júnior, e para cada um de vocês são vocês, somos nós. Porque nós reencarnamos para nós. Nós reencarnamos para nós, para nos tornarmos pessoas melhores ou espíritos melhores. Tentar parar as arestas
das nossas má tendências, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da ganância, que fez com que as nossas encarnações passadas deixassem mancha em nosso projeto reencarnatório, em nossos registros acásticos, que esses registros nada mais são do que a informação de toda a nossa existência ao longo desse projeto que é do átomo ao arcanjo. Nós fomos criados simples e ignorantes e temos todo um trajeto e hoje estamos na fase hominal. E esse momento é um momento importante para cada um de nós, porque as nossas decisões hoje, tomada hoje, determinam o meu futuro. Sempre. Ao acordar, ao despertar, por incrível que pareça, a gente esquece disso, mas sabemos, todos nós sabemos. O que eu vou falar aqui para vocês, para toda a humanidade, é uma redundância. Eu posso até não lembrar, mas está em nosso DNA, ou GNA espiritual. Nós sabemos isso. Sabemos que cada pensamento, cada sentimento, cada emoção determina como é que vai ser o meu amanhã. É ele que determina essa minha estrada de alegrias, de realizações ou de frustrações. É ela que determina. Então, a cada momento, aquilo que pensamos, daquilo na qual nos afinizamos pela lei da atração. Existe uma lei universal que é imutável. E é ela que rege o universo, ela que rege cada um de nós, que é a lei da atração. Já o próprio Emmanuel nos diz sobre os campos mórficos, que são campos magnéticos que, ao pensarmos, nós criamos à nossa volta uma energia, porque nós somos seres energéticos. Aproximadamente, nós temos 7 octamilhões de átomos. 7 octamilhões de átomos, que formam as moléculas. Todos sabemos que os átomos, ao se unirem, formam as moléculas. E como molécula, nós temos 10 trilhões de células em nosso corpo, movida por um corpo ou um campo mental, que é o espírito. Porque o espírito não tem forma, não tem sexo, é uma centelha criada por Deus. O sexo, a forma, ela é moldada como um escafandro para o planeta em que habitamos. Jesus já nos falava, há muitas moradas na casa de meu Pai. Todos os planetas são habitáveis ou habitados. Todos, sem exceção. Até mesmo aquele que Marte, Júpiter, Plutão, Netuno, que são planetas para a nossa vida física inviáveis. Nenhum de nós sobreviveríamos fora da Terra. Nenhum de nós. Precisamos de um escafandro, de uma espaçonave, porém, o espírito vive lá. Eu vivo aqui porque esse meu corpo determina essa forma física, essa roupagem para viver na Terra. Então, os 2 olhos, o nariz, os ouvidos, a boca, os pulmões, toda a parte orgânica, ela é moldada para que eu possa viver nesse planeta. Porém, o espírito não tem forma. Ao desencarnarmos, levamos conosco o perispírito, que é o nosso molde, né? O perispírito é a forma da nossa forma. É a forma da nossa. Nós levamos, por enquanto, o perispírito para o mundo espiritual, mas não temos dor, não sentimos dor, não sentimos frio, não sentimos fome. Mas espera aí, como você está falando isso? Já ouvi falar que o espírito, no mundo espiritual, ele tem fome sim. André Luiz, por exemplo, no seu umbral, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede. O umbral dele, tá, gente? Porque o umbral de nosso umbral não é o umbral de André Luiz, tá? A gente fala muito de umbral, o pessoal se arrepia, né? Ai, meu Deus. Eu nem ouvi falar essa palavra, né?
O espírita, ele acabou com o inferno, dizendo que o inferno não existe, que não tem diabo, não tem fogo, não tem nada, mas criou um umbral, que é tão quanto medonho, pelo que André nos mostrou, aqueles lugares horríveis,